Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 2 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos dar sequência aí à maratona de leitura bíblica com Salmos de número 13 e 14 e também Evangelho de João, capítulo de número 14. Falando em Evangelho de João 14, o versículo que vamos ler e que vai dar base aí para a nossa conversa nesta manhã é João 14, versículo 26. Então, Evangelho de João 14, 26, que diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, o Conselheiro, enviado por Jesus, enviado pelo Pai, vai fazer duas coisas. Primeiro, ensinar todas as coisas. Segundo, fará lembrar tudo o que ele disse. Por isso que o tema do devocional de hoje é o Conselheiro, porque esse é o Espírito Santo e também qual é o seu papel, que é ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que diz. Bom, vamos entender aqui o contexto de onde está inserido esse texto para a gente entender do que Jesus está falando. Lembra que Jesus está dando ali as suas últimas instruções aos seus discípulos, depois de ter caminhado com eles durante aproximadamente 3 anos. Agora, ali no final, quando ele já está indo em direção à sua crucificação, ele chama os discípulos e começa então a ensinar muitas coisas. Inclusive, nesse próprio capítulo 14 aqui de João, tem vários versículos que a gente podia usar nesta manhã aqui para poder conversar, porque é riquíssimo as instruções que Jesus está dando ali para os seus discípulos. Mas eu foquei na questão do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo, e é interessante como que Jesus, e aí é importante você entender o contexto, Jesus está falando exatamente de algo que os discípulos, todos os seus discípulos em toda a história, eles precisariam fazer, que é obedecer às palavras do Senhor. Então, quando o texto diz sobre ensinar todas as coisas e sobre lembrar do que ensinou, está dentro desse contexto, do contexto da obediência, porque esse é a ênfase, esse é o foco de Jesus. Jesus está dizendo, olha, existe um conjunto de mandamentos, existe um conjunto de obediência que os crentes precisarão e vocês vão ter a ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Bom, deixa eu inclusive já entrar nisso, falando aí das duas tarefas que Jesus disse que o Espírito Santo teria. Ele determina que o Espírito Santo então vai fazer duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo vai ensinar as palavras de Jesus e que devem ser obedecidas. Ele vai ensinar essas palavras e mais, ele vai ensinar palavras que devem ser obedecidas. Olha aí o versículo de número 21. Lemos o 26. Agora olha o 21 que está um pouco antes. Fala assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O grande erro a ser cometido nesse texto, aliás, no texto anterior que li, do versículo 26, que fala que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas, é não se apegar ao restante do texto e achar que todas as coisas são todas as coisas que eu imagino. Então, quando lemos João 14, 26, que Jesus diz que o Espírito Santo ensinará todas as coisas, as pessoas dizem o seguinte: não, eu não preciso, por exemplo, aprender sobre teologia, eu não preciso estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Mas, se você for alguém que é fiel às Escrituras, você vai perceber que Jesus está
falando o que são essas todas as coisas. Ele diz que o Espírito Santo ensinará todas as coisas, mas ele também diz quais são todas essas coisas. Nesse versículo 21 que nós lemos, ele vai mostrar que existe uma evidência clara naqueles que de fato amam a Deus. Jesus vai dizer que os que amam a Deus, eles têm uma evidência muito forte. Jesus vai fazer uma separação, e essa separação ele faz usando uma evidência para separar. Ele vai dizer, olha, existem os que amam e existem os que não amam. Quem são os que amam? Ele vai dizer que os que amam são aqueles que obedecem. E deixar passar esse ponto é perder a essência do ensino de Jesus. Vamos tentar clarificar isso. Jesus está dizendo, olha, existem os que amam e os que não amam. Quem são os que amam? Os que amam são os que obedecem. Mas, como eles poderão obedecer? Aí ele fala, o Espírito Santo vai ensinar para ele todas essas coisas. E aí a gente pode lembrar que o Espírito Santo, ele é quem inspirou os autores bíblicos. Lembra que a construção das Escrituras, lembra que a construção da Bíblia, ela é feita através da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou autores, homens que, por causa dessa inspiração, escreveram da parte de Deus. Então, o Espírito Santo inspira esses autores bíblicos e agora o Espírito Santo que inspirou esses autores bíblicos, através desses autores bíblicos nos ensinam. Então, quando Jesus disse, olha, o Espírito Santo vai ensinar a vocês todas as coisas, ele está dizendo, todas as coisas virão através das Escrituras Sagradas, aonde o Espírito Santo ensinou os autores bíblicos. Nesse sentido, o crente é alguém que, primeiro, ele está preocupado com a obediência. Esse ensino do Espírito Santo, que Jesus disse aqui no texto, ele coloca no crente uma preocupação em obedecer. O crente é alguém que se preocupa sempre em estar em obediência a Deus. Mesmo nos momentos de dor, de dificuldade, mesmo nos momentos em que ele é tentado a abandonar a obediência para satisfazer a si mesmo, mesmo nesses momentos, o Espírito Santo continua falando com o crente continua preocupado com a obediência. Segundo, de acordo com esse ensino, o crente é alguém que tem temor pela lei de Deus. O crente é alguém que ama a lei de Deus. O crente é alguém que está preocupado com o que a lei de Deus diz. O crente é alguém que está interessado em saber o que a lei de Deus diz. O crente é alguém que não abandona a lei de Deus. O crente é alguém que sabe que através da lei de Deus ele vai poder manifestar o seu amor a Deus. É isso que Jesus disse. Ele disse, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então, quando o Espírito Santo, o conselheiro, ele ensina todas as coisas, ele coloca no coração do crente um santo temor pela lei de Deus. E em terceiro lugar, dentro desse aspecto aí, o crente é alguém que ama a lei de Deus. E aqui tem um ponto muito importante. Por quê? Eu posso conhecer a lei de Deus, eu posso ter temor pela lei de Deus, mas eu posso não amar a lei de Deus. Eu posso obedecer simplesmente por obedecer. Eu posso obedecer simplesmente porque eu quero obter vantagens diante de Deus. E isso não é amar a lei de Deus. O crente, ele é alguém que olha para a lei de Deus e fala, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça complicado, eu vou me apegar a essa palavra crendo que a obediência vai redundar em bênção. Que ao obedecer o que Deus está falando, eu serei abençoado. Primeira coisa, o Espírito Santo ensina todas as coisas, mas não só isso.
não só ensina, mas o Espírito Santo também capacita os crentes para a obediência. Olha isso que lindo. O Espírito Santo, ele dá a lei de Deus, inspirando os autores bíblicos. O Espírito Santo aviva essa lei no coração do crente, fazendo com que o crente ame, tenha temor e tenha desejo por obedecer à lei de Deus. Mas além disso, ele é a força capacitadora para que o crente possa obedecer à lei de Deus. Olha aqui o que diz o versículo de número 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus fala, o Espírito da verdade, ele não só está com vocês, mas ele vive com vocês, está dentro de vocês. E ele está dentro dos crentes para quê? Para capacitar o crente à obediência. Agora, como ele faz isso? Como que o Espírito Santo capacita o crente à obediência? Como que o Espírito Santo dá forças ao crente para a obediência? Será que é algum tipo de força mística, né? Será que é algum tipo de força subjetiva, né? Que eu não sei de onde vem, para onde vai, que alguns crentes têm, outros crentes não têm? Algumas pessoas vendem esta ideia de que o Espírito Santo é uma força que você tem que buscar e que depois de muita busca, talvez lá no fim do túnel você encontre essa força. Muitos vendem, inclusive, como se fosse um pedestal espiritual. Olha, você se buscar muito vai alcançar um patamar que outros crentes não estão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os que estão em Cristo têm o Espírito da verdade. Agora, como que o Espírito Santo capacita o crente à obediência? Primeiro, por meio do discipulado. Como que nós somos capacitados a obedecer? Conhecendo a lei de Deus. E como conhecemos a lei de Deus? Através do discipulado, através da vida comum da igreja, através da pregação dos cultos nos domingos ou durante a semana, através dos estudos bíblicos que a igreja oferece, através das células, dos pequenos grupos, dos pequenos ministérios de ensino, através dos ministérios da igreja. Por isso que o crente precisa se envolver nas atividades da igreja. Porque é por meio do discipulado, é por meio dessas atividades da igreja que o Espírito Santo capacita os crentes à obediência. Mas não só isso, através também da consciência. O Espírito Santo é aquele que fica ferindo a consciência do crente, ferindo o coração do crente, dizendo, olha, você está distante da obediência. E por último, o Espírito Santo capacita o crente à obediência por meio do arrependimento. Ou seja, o crente precisa arrepender de não obedecer para que então possa ser derramado sobre ele capacidade para obediência. Então, essas são as duas tarefas do conselheiro: ensinar todas as coisas e capacitar os crentes a viver de acordo com todas essas coisas. Por quê? Aqueles que obedecem são os que amam. Os que não obedecem não amam a Deus. Moral da história, já para a gente começar a concluir, porque o tempo urge, né? Então, moral da história, essas promessas que nós temos aqui no texto de João 14, elas continuam sendo cumpridas à medida que o povo de Deus é relembrado por meio das Escrituras. Ou seja, essas promessas continuam acontecendo hoje, quando abrimos as Escrituras e quando, através da inspiração do Espírito Santo, porque essa inspiração ela não é subjetiva, ela é objetiva, a inspiração do Espírito Santo é a palavra de Deus, escrita, revelada, expressa. Então, através disso, o Espírito Santo continua nos ensinando hoje e vai continuar até o fim de todas as coisas. Bom, desafio do Léo, aplicação aí para nós pensarmos em alguma coisa para fazer com tudo isso que a gente acabou de ouvir. Se o Espírito Santo vai nos ensinar através da palavra de Deus, escute a voz do conselheiro através das Escrituras. E aqui está o grande desafio. Saber que o Espírito Santo ensina, falar que o Espírito Santo ensina, entender que o Espírito Santo ensina através aqui da meditação, é muito bom.
Mas não é só isso. Nós precisamos escutar e obedecer. Então, nessa manhã, escute a voz do conselheiro. E aí o conselheiro não sou eu, é o Espírito Santo. Por isso o tema do devocional é o conselheiro. Então, escute a voz do conselheiro através da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, ame a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí que a gente falou diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, obrigado porque o Senhor nos enviou o Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor inspirou, através do Teu Espírito, os autores bíblicos que nos deixaram a Tua revelação, que nos deixaram a Tua lei. Obrigado por Tua lei que desafia a nossa carne, que alimenta a nossa alma e que nos mostra como devemos viver. Sabemos que às vezes não queremos porque é difícil, porque muitas vezes a lei do Senhor vai desafiar a nossa própria vontade. E por isso nós nos arrependemos, porque por obedecer a nossa vontade deixamos de lado a Tua palavra. E arrependemos disso, buscamos na Tua palavra o conhecimento e principalmente através do discipulado, buscamos o crescimento que só a Tua palavra pode nos dar. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.